No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo lhe disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ainda no capítulo 6, no versículo de número 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhe: isto escandalizai-vos? O versículo de número 65, 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o perfil da multidão que procurava Jesus. O perfil da multidão que procurava Jesus. O capítulo 6 de São João, a gente encontra aqui, logo nos primeiros versículos, um grande milagre da multiplicação dos pães. A gente, na sequência, João, ele continua falando sobre o grande milagre de Jesus andar sobre o mar, né? E em seguida, ele narra a história em que a multidão teve que atravessar o mar, viajar horas e horas para ir ao encontro de Jesus. Jesus aqui, ele já estava praticamente no auge da sua popularidade. A pregação de Jesus aqui, neste momento, ela confronta a pregação de muitos líderes da atualidade, principalmente quando chegam no auge da sua popularidade. Eu lembro quando eu vou fazer 55 anos, eu tenho 46 de evangelho, que eu fui para a igreja, ainda era criança, né? E eu escutei muito, até naquela época, que tinham mensagens que elas não poderiam ser pregadas no culto público, porque no culto público vinham muitas pessoas que não conheciam, muitas pessoas que queriam ouvir mais uma mensagem salvífica, uma mensagem assim, que falasse de salvação, e que aquela mensagem mais direta, mais doutrinária, e mais que confrontasse o pecado, ela deveria ser mais falada no culto de ensinamento, no culto de doutrina, quando na verdade era uma visão equivocada, porque os cultos de doutrinas, naquela época, era focado mais nos usos e costumes, então se confundiu um pouco. Ao contrário
de que Jesus nos ensina aqui, que no auge da sua popularidade, ele chama a multidão a uma realidade. Ele chama a multidão a assumir compromissos com ele, a ponto daquela multidão ir embora, ou seja, a igreja ficou vazia. Era como se você tivesse num público grande, né? E ali você tivesse, de repente alguém fosse embora, e você dissesse, e agora, o que é que eu vou fazer? Foi isso que aconteceu aqui. Jesus, quando ele recebe aquela multidão, a ele, em primeiro lugar aqui, esta multidão era a multidão que experimentou os milagres da multiplicação dos pães. Eles estavam no deserto, Jesus multiplicou o pão e o peixe, e eles comeram, e agora eles disseram, esse Jesus é bom demais, não tem nada, ele faz aparecer, então vamos comer. Vamos deixar a barriga aqui, tá bom, esse Jesus é bom. Eu só faço assim, quando a gente estiver, a gente não vai sofrer, não vai passar dificuldade nenhuma, porque tem comida, tem pão, tem peixe. E aonde, mesmo que tenha pedra, ele faz transformar em pão. Então, esse Jesus é legal. Esse Jesus é da hora. E é hora da gente procurar ele. Vai valer a pena a gente atravessar o mar e ir ao encontro desse Jesus. Porque ele é muito bom demais. Esse é o Jesus que você entra, vai chegar aqui de bicicleta e vai sair com carro zero. Esse Jesus é o Jesus muito bom. Você vai, no final do ano, vai terminar com a conta cheia de grana no bolso. Esse Jesus é da hora. Então, vamos lá. Esta multidão que acompanhava e que foram atrás de Jesus, era a multidão que buscava e procurava os seus próprios interesses. É aquela multidão que estava indo atrás de comida e pão e em busca de milagres. E Jesus, quando ele recebe aquela multidão, que ele diz assim, mestre, há quanto tempo chegaste aqui? Porque nós já perdemos tempo, era para nós estarmos aqui antes. Aí Jesus, ele já vai de encontro e já bate. Ele diz, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha aí, os sinais, para eles não tinha importância, não tinha valor. O que importasse era o resultado que resultava em satisfação do seu próprio ventre. E Jesus começa agora a ensiná-lo, a eles prestarem atenção. E ele diz assim, no versículo de número 26, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus responde e diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou, naquele que ele enviou. Jesus está dizendo, olha, o que vocês têm que fazer para executar a minha obra é crer em mim. Vocês precisam acreditar em mim, crer, assim como o apóstolo Paulo falou para o carcereiro de Filipos, naquele grande terremoto. O carcereiro falou, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Então você tem que crer. Por quê? Porque eles ignoraram os milagres. Veja o que é que diz aqui no versículo de número 26, aqui na parte B, ele diz assim, ó.
mas porque comeste o pão e vos saciastes. Aí no versículo número 31, ele diz: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhe comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Olha, está aqui em evidência o pão material e Jesus como pão. Como vamos entender isso daí? Nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia como símbolo. Tem muita gente que o fato de comer o pão e beber o vinho na ceia, isso não garante a salvação. Não garante a salvação. Isso faz parte de um processo. Quando Jesus diz aqui, aquele que comer da carne e beber do meu sangue, se tem parte comigo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha aqui, amados. Aí eu coloquei aqui que um dos fatores que levou aquele povo a perder o foco era a incredulidade. A incredulidade daquela multidão. Diz assim, Jesus repreende ele, versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Agora o que é que leva uma pessoas a saírem de tão longe, a viajarem, enfrentando o perigo do mar, enfrentando as ondas, todos os perigos, para encontrar, e de repente Jesus disse para ele, vocês não creres em mim. O problema de vocês é a incredulidade. O versículo 41, murmuraram pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, queridos, o que Jesus quis dizer aqui, quando Jesus repreendeu eles em relação à incredulidade, era porque eles não criam no Cristo como alimento insuficiente para satisfazer os seus desejos, os seus anseios e as suas dificuldades. Nós temos hoje profissionais da psicologia, profissionais de da psiquiatria, e dentre outros, que eles nos ajudam. São profissionais que a gente procura, eu nunca fui, mas qualquer hora dessa eu vou dar uma passada lá para ver, só para me informar um pouco, porque a gente precisa, às vezes, dependendo da situação, a gente precisa. Mas Jesus está dizendo aqui para ele, vocês não crerem que eu sou capaz de mudar a história e a vida de vocês. Vocês não são capazes de entender que eu sou capaz de atender vocês, tanto na vossa necessidade física, necessidade emocional, espiritual, porque eu sou o alimento completo para a vida e para a alma de vocês. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite triste, ele é alegria. Se tiver alguém nessa noite aqui preocupado, ele é aquele que tira e que minimiza as preocupações. Se tiver alguém enfermo aqui, ele é a cura. Se tiver alguém aqui triste, é alegria. Se tiver alguém aqui que está precisando de um conselho, ele é o conselho das nações. Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o lírio dos vales e a rosa de Sarô. E ele está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus.
E Jesus começa a apertar um pouco mais, trazendo mais a realidade. E é isso que a gente vamos aqui hoje, aqui entrar nessa realidade de Jesus. E a Bíblia nos diz aqui, amados, ainda a incredulidade no capítulo, no quarto lugar. Jesus queriam que ele tornasse, que aquela multidão tornassem participante da sua natureza. Jesus queria que aquela multidão tornasse participante do seu caráter, da sua natureza, do seu caráter. Em resumo, Jesus está dizendo para a multidão: eu preciso que vocês mudem de atitudes. Eu preciso que vocês mudem de postura. Eu preciso que vocês vivam o reino dos céus em sua plenitude e glória. Eu preciso que vocês coloquem em segundo plano o pão, coloquem em segundo plano o peixe, coloquem em segundo plano a vossa casa, coloquem em segundo plano em tudo, e me coloque dentro de vocês, para que eu possa mudar o caráter e mudar a vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso disso. E aquilo ali era o que a multidão não queria ouvir. Era exatamente o contrário do que eles queriam ouvir. E aí é que eu volto àquela observação inicial. É aquela pregação que não vai atrair uma grande multidão. É aquela pregação que muita gente vai procurar um movimento mais light, um lugar mais tranquilo, em que possa... É aquela multidão, aquele povo que procura as comunidades mais contextualizadas, porque elas chegam no seu carro, encostam no estacionamento, participam do culto e depois saem para pecar. É aquelas que vão participar dos louvores nas grandes comunidades, ninguém sabe o que acontece em sua casa, não tem pastor, ninguém sabe de nada, e elas saem dali, fazem o que quer e depois se entram nas grandes multidões e elas dali vão embora. Mas nesta noite, meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele que tem os seus olhos, que contempla todas as coisas. Ele está aqui nessa noite nos olhando e dizendo: valeu a pena você ter entrado aqui nesta noite. Você está no lugar aparentemente simples, mas é um lugar onde a palavra tem efeito no coração, onde tem mudança de vida, aonde nós nos ficamos chateados quando somos confrontados com a palavra, ou quando a palavra nos corrige. Nós glorificamos a Deus, porque sabemos que assim como um pai que corrige o seu filho, assim o nosso Pai Celestial, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Quem ama cuida, quem ama orienta, quem ama protege, quem ama não quer perder, e Jesus não quer te perder nesta noite, porque Ele te ama. Ele te ama. E aqui nós vamos para o versículo 66, vamos começar aqui a partir do versículo 60, porque é um capítulo que tem bastante versículos. Você veja que é uma mensagem tão dura, mas já vai com 71 versículos, esse capítulo aqui de João. Eu vou já pular para o 60, porque se eu for chegar no 71, a gente não vai sair daqui no horário. Então eu já vou para o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, são poucos não, ouvindo isto, disseram, um olhou para o outro assim e disse: rapaz, esse discurso aqui é muito duro, não dá não, para mim não dá não, para mim não dá não. Outro olhou para disse: rapaz, esse Jesus aqui não dá para a gente acompanhar ele não, já comemos o nosso pão, já
já for suficiente. Se eu tiver de comer, eu vou depender desse Jesus aqui para ter que assumir tudo isso. Eu vou, feito o povo fala aí, vazar. Eu vou embora. E daqui a pouco começou a fazer uma fila. E foram embora. Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Seus ouvidos estavam aptos a ouvir coisas boas. Eram ouvidos que estavam aptos a ouvir palavras e mensagens que levantavam o ego, que massageava. E daqui a pouco aquela multidão começou a ir embora. E quando começou a ir embora, Jesus falou aqui. Sabendo, pois, Jesus de si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe, isto escandaliza vós? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha que coisa maravilhosa. Jesus começa a falar da sua preexistência. Agora Jesus está falando, se vocês vissem o Filho do Homem voltar, né? Quer dizer, eu acho interessante que eles não tinham nem estado presente que Jesus falou para os seus discípulos, né? Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e eu quando preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Aqueles que estavam acompanhando Jesus, sabiam dessa promessa, e Jesus agora pergunta para eles, se vós viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mas eles não queriam nem isso, eles queriam era ir embora, porque o discurso e o chamamento à responsabilidade e o confronto era tão grande, e eles não estavam preparados e nem prontos e nem dispostos a mudar. E quando a pessoa não quer mudar, não tem jeito. Quando a pessoa não quer mudar, não tem jeito. Por isso que a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta sou eu. Ele está batendo, eu quero te mudar. Eu quero abençoar. Eu quero mudar a sua história. Eu quero te fazer próspero. Eu quero te fazer uma bênção. Eu quero que você seja uma pessoa feliz. Eu quero que você seja uma pessoa que cresça como cidadão, como servo, como crente. Eu quero que você produza. Então, todas essas bênçãos e todas essas possibilidades, elas serão alcançadas por todos aqueles que crerem e acreditam. Mas se você não quiser, vocês não querem, não tem jeito. E Jesus começa a abrir a oportunidade para que haja uma mudança, um arrependimento daquela multidão, mas eles não quiseram. Por quê? Porque confrontavam, eles não queriam mudança de vida, eles não queriam que mudasse de caráter, eles não queriam que a natureza de Cristo estivesse neles, eles não queriam parecer com Cristo. Glória a Deus. Então não tem jeito, eles foram embora. Mas, ainda no versículo 66, Jesus diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Está vendo? Muitos, que a Bíblia fala dos discípulos, né, dos 12, esses que foram chamados discípulos, que depois foram denominados apóstolos. Eles foram escolhidos para uma missão específica, mas Jesus só não tinha ele, tinha uma multidão que andava, tinha muitos. Tinha muitos que andavam, são pessoas que não está, cujo nome não aparece. Mas muitos já não queriam mais andar com ele. Muitos aprendizes que estavam na escola de Cristo, acompanhando, já não queriam mais. E eles foram embora. Então disse Jesus aos 12, e aqui é onde está o segredo.
porque todos foram embora, só ficaram os 12, ainda tinha um no meio para atrair Jesus, que era Judas, mas ficou ali, pelo menos, ficou ali entre os 12, e ele diz assim: quereis também vós retirar-vos? E Pedro, que foi o mesmo Pedro que pregou e quase 3.000 almas se converteu a Cristo, como já foi falado aqui nessa noite, este mesmo Pedro, ele era bem, ele tinha iniciativa, ele ia para cima, como se diz aí, né? Vamos para cima. Pedro disse não, e Pedro responde, e Pedro diz: olha, Senhor, todos te deixaram, foram embora. Mas Pedro diz assim: para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Aleluia, glória, você pode glorificar a Jesus nessa noite. Para onde eu vou? Que a minha vida eterna está condicionada em ti. Para onde eu vou? Que eu não sou levado igual Maria vai com as outras. Eu tenho a minha convicção de crente, de cristão. Eu não recebi um evangelho porque alguém fez a minha cabeça, não. Eu recebi o evangelho porque um dia eu abri meu coração e o Espírito Santo entrou em mim e mudou a minha vida, e é por isso que eu sirvo ao evangelho, eu sirvo a Cristo. Eu não sirvo o evangelho porque a minha família me convidou e eu fui lá e está tudo bem, não. E para me acompanhar a minha família, eu tenho que estar lá, não. Eu sirvo o evangelho por amor a Cristo, por amor ao reino, e eu estou no evangelho, não é em intenção material. Se o Senhor me der, tem ainda que fala, se Ele der, amém, se Ele não fizer, amém, e Ele seja glorificado em todas as situações. Pode passar pelas águas, Ele estará conosco. Se passar pelo fogo também, e se passar pelas profundezas do abismo ali, Ele também está conosco. Venha chuva, verão, a provação, a bonança, o desemprego, a calúnia, o empurrão, a traição, a maldade, tudo que fizerem a mim, contra mim, não vai me atingir, porque Jesus é o meu guardião, Ele é o Senhor e eu sirvo a Ele. E Satanás está ouvindo esta palavra aqui nessa noite, e ele que se exploda para lá, porque nós não temos medo de capeta, porque nós servimos a um Senhor, que é o nosso Rei, o Senhor, o nosso Deus, o Deus vitorioso. Aleluia. Quantos estão firmados na rocha aqui nessa noite? Se você está firmado na rocha, você vai vencer essa. Para onde iremos nós, se tu tem palavra de vida eterna? E nós temos hoje, nos momentos atuais, nós temos muita gente que já voltou atrás. Tem muita gente que já se decepcionou. Vieram para o evangelho, entraram em uma igreja, e porque o vizinho construiu uma casa melhor do que a dele, deixou a igreja o evangelho. Tem muitos que começaram a avaliar, eu sou crente, ele tem, eu não tenho, e começou nessa visão equivocada, e esqueceram que o evangelho, o reino dos céus, não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Para onde iremos nós, que tu tens a palavra de vida eterna? Meu irmão, nesta noite, a palavra de vida eterna está aqui. Jesus está aqui nesta reunião. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a sua graça, a sua presença aqui nessa noite. Levanta suas mãos comigo para um momento de adoração ao Senhor. Eu quero profetizar uma palavra aqui nessa noite para você. Ninguém vai te tirar da presença do Senhor, porque Ele te chamou, te escolheu e te deu um novo nome. Este nome está escrito, e ninguém vai roubar esta paz.
Oh, aleluia, adore ao Senhor comigo aqui nessa noite. Ninguém vai roubar a tua alegria. Ninguém vai tirar de você aquilo que você está sentindo. Esta paz, esta alegria que você está sentindo agora, ninguém vai tirar. Porque o inimigo quer tirar, mas o Senhor que te deu a vida eterna está aqui nessa noite para te renovar mais. Nós precisamos aqui na terra vivemos um pouco daquilo que é o céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe nessa noite. Que o Senhor possa colocar esta palavra no coração de vocês, no coração dessa igreja. E que possamos crescer, mas crescer com Cristo. Crescer na graça, crescer no conhecimento, no temor ao Senhor, tendo a Bíblia como nossa regra de fé e conduta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.